Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais uma vez, para falar sobre algumas questões do Enem de Educação Física. Vimos a aula passada, né? Aquele chavão, tem Educação Física no Enem, né? Sempre perguntam isso. E da outra vez eu trouxe duas questões, os conteúdos, hoje eu trouxe 3. A gente vai aumentando aos poucos, ok? Trouxe 3 questões, para através daqueles conteúdos que eu falei a vocês que estão dentro das matrizes, vocês identificar comigo, certo? E resolver também aí em casa para depois debatermos, ok? Vamos lá, a primeira questão aqui, conceito e importância das lutas, ok? Antes de se tornarem esporte, as lutas ou as artes marciais tiveram duas conotações principais. Eram praticadas com o objetivo guerreiro ou tinha um apelo filosófico como concepção de vida bastante significativa. Atualmente, nos deparamos com a grande expansão das artes marciais em nível mundial, certo? Enquanto eu estou lendo, vocês vão aí acompanhando e fazendo a leitura também. As raízes orientais foram se disseminando, ora pela necessidade de luta, pela sobrevivência, ora pela defesa pessoal, ora pela necessidade de ter artes marciais como própria filosofia de vida, certo? Um dos problemas da violência que está presente, principalmente nos grandes centros urbanos, são as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas, além da formação de gangues que se apropriam de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidade, ok? Passar aqui para vocês. Lembra, ó, aqui grifado, isso é o que eu falei com vocês? Comando. Às vezes eu consigo resolver a questão só através desse comando, lembra? Se eu domino o assunto, né? Mas de qualquer jeito, só para ter a confirmação, eu volto no texto, ok? Então, vamos ver o comando. Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido, afinal as lutas, então, será que luta é para mim sair brigando aí pela rua? Será que a luta é para mim hoje sobreviver? Então, através desse comando que vocês aprenderam sobre lutas, certo? Portanto, o verdadeiro objetivo da aprendizagem desses movimentos foi mal compreendido, afinal as lutas se tornaram um esporte, mas eram praticadas com o objetivo guerreiro a fim de garantir a sobrevivência, certo? Apresentavam a possibilidade de desenvolver o autocontrole e respeito ao outro e a formação do caráter. Possuem como objetivo principal a defesa pessoal por meio de golpes agressivos sobre o adversário. Sofreram transformações em seus princípios filosóficos em razão de sua disseminação pelo mundo e se disseminou pela necessidade de luta pela sobrevivência ou como filosofia pessoal de vida, certo? Volta lá no texto, vou voltar lá no texto, certo? Então, vimos o comando e vamos aqui grifar o que? Artes marciais, as conotações principais, como era praticado e os objetivos, certo? Então, vamos fazer aquilo que eu ensinei a vocês, vamos grifar as principais palavras, vocês irão grifar aí, certo? E depois, vou voltar lá no comando, volto lá no comando e tento identificar, ok? Então, identifique aí a questão, marquem, certo? Faça o seu gabarito para que na próxima aula lá, a gente possa debater e identificar essa questão, ok? Já dei muito dicas sobre ela, agora eu vou deixar na mão de vocês aí para que vocês possam identificar, certo? Para ver como é que vocês estão aí. Então, lutas, já vimos sobre o que a luta trata, né? Se é agressividade ou não, se é um caráter lúdico, se é um cara de defesa pessoal, o que é? Não sei, certo? Esqueci. Então vou deixar para que vocês respondam, né? Então lembrando sempre o comando, tá aí as dicas para essa primeira questão. Vamos para a próxima questão. Sobre a dança, vamos logo para o comando. Vou passar para o comando, ok? Vamos lá para o comando.
Vamos para o comando dessa aqui, da próxima questão. Não vou nem botar lá o texto, vamos logo para o comando. A dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve expressão corporal própria de um corpo, né? Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. A gente já viu a história da dança, os principais danças, como eram as danças naquela época, né? Então, através disso aqui, desse comando, a dança como manifestação e representação da cultura rítmica envolve expressão corporal própria de um corpo, ele está afirmando, né? Considerando-a como elemento folclórico, a dança revela. O que é que a dança revela? Será que ela é uma manifestação afetiva, histórica, ideológica, intelectual e espiritual de um povo, refletindo o seu modo de expressar-se no mundo? Aspecto eminentemente afetivo, espirituais e de entretenimento de um povo, desconsiderando fatos históricos. Então a gente também já pode ir grifando algumas dicas aqui, né? Acontecimentos do cotidiano sobre influência mitológica e religiosa de cada região, sobrepondo aspecto político. Será que a gente viu sobre aspectos políticos na dança? Será que a gente viu que vamos desconsiderar todos os fatos históricos da dança também? Não tem fatos históricos, não vamos considerar. Tradições culturais de cada região, cujas manifestações rítmicas são classificadas em um ranking das mais originais. Tem isso, essa questão de mitos aí. Lendas que se sustentam em verdades históricas, uma vez que são inventadas e servem apenas para a vivência lúdica de um povo. Então, quem prestou atenção na aula sobre a dança, quem estudou sobre a dança, através desse comando aqui, já vai responder. Agora eu vou voltar essa questão para que vocês voltem ao texto, né? Então, a dança é um importante componente cultural, então é cultural da humanidade, certo? É um componente, né? O folclore brasileiro é rico em danças, então o nosso folclore tem muitas danças, representam tradições e cultura de várias regiões do país. Estão ligadas aos aspectos religiosos, festas, lendas, fatos históricos, acontecimentos cotidianos e brincadeira, e caracteriza-se pelas músicas animadas, figurinos e cenários representativos. Então, o texto praticamente explicou o que é a dança. Então, aí só é prestar atenção, certo? Nessa questão da dança, prestar atenção no que ele dá aqui e começar a eliminar lá. Pelo comando da dança, vou botar lá no comando novamente. No comando, a gente por aqui a gente já sabe, se eu domino o assunto, já vou saber aqui qual é a questão, mas é bom voltar lá no texto, que o texto vai forçar aí, né? Certo? Isso aí é questão, como eu já falei a vocês, está empacado ali naquela questão, pula ela, vai para a próxima, mas não esquece e volta para não forçar muita né? Tem essas dicas aí também. E o comando, eu de preferência, não sei vocês, eu prefiro primeiro ler o comando e ir para o texto. E depois volto para o comando e vou resolver, né? Então, porque você lê o texto, para depois ler o comando, primeiro eu tenho que saber o que tem no comando, porque às vezes o autor quer influenciar você, né? Quem fez lá o texto, ele quer influenciar você, às vezes ele tem uma coisa no comando e no texto só tem outra, ok? Então, sobre a dança, gostaria que vocês marcassem aí e a gente... o conteúdo tá fácil, né? Não tem nem como eu perguntar a vocês se é a questão, se é esporte, se é a sessão social ou o que é, né? Então, luta já apareceu ali, dança, mas eles são o quê? Será que eles são manifestações culturais, são expressões corporais? O que é que eles são? Práticas corporais. Então, no dia também lá da aula a gente vai debater sobre isso e a questão que marcou e por que marcou essa questão, certo? Vamos para a próxima questão agora, certo? Essa aqui já é meio complicada, né? Botar no comando também, certo? Diante do exposto, é possível perceber que houve um aumento da procura por o quê? Então o comando não está falando nada aí eu vou ter que voltar lá e ir para o texto, certo? Na modernidade, então no tempo atual, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda, né? Então, será que aí mitos e verdades sobre o corpo, estética, é o que? Padrão de beleza, como é que eu identificaria aí?
Então, na modernidade, o corpo foi descoberto, despido e modelado pelos exercícios físicos da moda, ok? Novos espaços e práticas esportivas e de ginástica passaram a convocar as pessoas a modelarem seus corpos, certo? Multiplicaram-se as academias de ginástica, a sala de musculação e o número de pessoas correndo pelas ruas, né? Isso aí a gente está vendo nessa atualidade. Agora vamos lá para as questões. E aqui, diante do exposto, lendo o texto, é possível perceber, então, a gente precisa estar atualizado sobre isso e perceber que houve um aumento da procura por, será que foi exercício físico aquático, certo? Natação, hidroginástica, que são exercícios de baixo impacto, evitando o atrito, né? Que não prejudica as articulações e que previne o envelhecimento precoce e melhora a qualidade de vida, certo? Então, quando você quer praticar alguma atividade que não tenha impacto, é a hidroginástica, a natação, né? Certo? Mecanismo que permite combinar alimentação e exercício físico, que permite a aquisição e manutenção de níveis adequados da saúde, sem preocupação com padrões, sem preocupação com padrões, beleza? Será? Programas saudáveis de emagrecimento, que evitam prejuízos causados na regulação metabólica, certo? Função imunológica, integridade óssea e manutenção da capacidade funcional ao longo do envelhecimento. Será que é a letra C aí? E a D, exercícios de relaxamento, redução postural e alongamentos que permitem um melhor funcionamento do organismo como um todo, bem como uma dieta alimentar e hábitos saudáveis com base em produtos naturais. A letra E, dietas que preconizam a ingestão excessiva ou restrita de um ou mais macronutrientes, carboidratos, gorduras ou proteínas, bem como exercícios que permitem um aumento de massa muscular e ou modelar o corpo. Interessante que daqui a gente pode tirar vários quesitos. Por exemplo, vou voltar lá no texto e vou mostrar aqui uma coisa a vocês. Academias de ginástica, o que será que se trabalha na academia de ginástica? A gente vai debater isso aí, ok? As salas de musculação, o que será que tem lá na sala de musculação, certo? E o número de pessoas correndo pelas ruas, qual o efeito do corpo através dessas atividades? Através disso aqui também a gente pode voltar lá no texto, nas questões, identificar aqui fala sobre natação, atividades que são de baixo impacto, sem atrito, né? A gente vê questão de alimentação e exercício físico, né? A questão da saúde. Então, marque mais essa questão, ok? Marque mais essa questão e a gente vai debater ela e por que será a letra, que eu não vou falar, vou esperar vocês para a gente poder debater para chegar até aqui. Essa a gente não vai ter como usar o comando, vamos ter que usar nosso conhecimento e fazer aí um joguinho de lógica, né? Academia de ginástica, o que é que você trabalha lá, questão de musculação, o que é que acontece quando a gente faz musculação, será que musculação está dentro de exercício de baixo impacto? Certo, pessoal? Uma dica que eu sempre falo a vocês, aqui para encerrar esse assunto, eu vou deixar essa dica aí e vamos fazer uma comparação entre uma academia e um pacote de biscoito. E aí? A gente vai lá, abre o pacote de biscoito e come aquele biscoito recheado, né? Ok. E se pergunta, o que é que tem dentro do pacote de biscoito? É o biscoito recheado, mas quando a gente come, se eu for perguntar a você, você vai dizer assim, o biscoito ele engorda, só diz isso porque ouvimos falar, né? Mas não sabemos por que esse processo de engordar, ou então, faz mal em excesso, não faz mal, então essa questão, eu como porque eu gosto, né? Mas faz mal porque tem gordura, porque tem isso, mas a gente não sabe bem, de fato, porque aquilo, né? Não é que não sabemos, não é que a gente não vai saber, mas porque a gente não estuda aquela questão de comer o biscoito, porque eu estou comendo aquele biscoito, o que é que vai acontecer? Bem assim, quando procura uma atividade física, um exercício físico, a gente tem que saber por que eu estou procurando. Muita gente chega na academia e fala assim, eu quero ficar forte, né? Eu sempre falo isso com vocês, eu quero ficar forte. Não,
primeiro lugar é a saúde. Ficar forte, você pode ficar forte de qualquer jeito, né? Você vai puxar ali, empurrar ônibus, levantar pneu, mas lembrando que eu preciso primeiro conhecer a prática que eu vou fazer. Eu quero a musculação. Se eu quero a musculação, eu preciso abrir aí para saber o que é a musculação, como se trabalha, o que vai desenvolver em mim, mas sempre priorizando a saúde, ok? Fica essa dica aí para qualquer esporte. Eu quero fazer uma natação, como o meu corpo vai sofrer o efeito, porque eu quero a natação, certo? Então, tudo que a gente vai fazer tem que procurar saber sobre, ok? Um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima, viu? Espero lá para a gente resolver.